Bom, então dando continuidade ao nosso comentário, concluindo, né, a pergunta número 5, então é exatamente essa posição da pessoa que é casada e que tem que entender a rotina do casamento. E o que eu ia colocar ali naqueles itens que nós comentamos é o saber envelhecer, né? É você aceitar as limitações do seu corpo, aceitar que você não vai ser belo fisicamente a vida toda, e a sua esposa, o seu ente querido, né? o seu cônjuge também. Então isso aí faz parte dessa priorização das questões espirituais. Bom, partindo para o item 6. A imagem projetada da mulher desejada por Jovino é fixação mental, cristalização, ideoplastia ou forma pensamento? Justifique a resposta. Então nós já falamos anteriormente que é uma fixação mental. Por quê? Porque quando o processo do pensamento fica na aura da pessoa, fica no perispírito, é fixação mental. A cristalização, a ideoplastia e a forma pensamento são situações em que você vai construindo uma ideia fixa. Então vai construindo uma ideia fixa. Então eu vou dar um exemplo do ponto de vista positivo. Nós entramos na casa espírita. Aí, enquanto nós estamos criando aquele hábito de frequentar a casa espírita, nós temos a forma pensamento. Então aí a gente está ali naquele processo, não, olha, eu tenho que ir na casa espírita no sábado, às 16 horas, eu tenho que fazer palestra, enfim. Então isso é uma forma pensamento. Quando você vai criando o hábito, esse hábito vai se tornando corriqueiro, isso aí é uma ideoplastia. Então você já cria aquele mecanismo que você sabe que toda semana você tem que comparecer ali na casa para participar. Então isso é uma ideoplastia. A cristalização é quando você já tem o hábito arraigado, já tem o hábito já sedimentado na sua vida. E a fixação mental é quando aquilo ali é um ideal, aquilo se torna um ideal para você. Então quando você coloca o espiritismo do ponto de vista do idealismo, então que você sabe que o espiritismo é um ideal de vida, então aquilo ali se torna uma fixação mental. Isso é a fixação mental positiva. Mas nós temos também a fixação mental negativa. Então, para o Jovino, a esposa dele, né, já não era mais importante, e ele via naquela mulher o seu ideal de felicidade. Então, para ele, ser feliz, estar bem, estar tranquilo, era estar ao lado daquela mulher. Então, uma fixação mental, que passou também por esse processo. Primeiro, quando ele conheceu ela, era uma forma de pensamento, uma ideoplastia quando ele começou a namorar, cristalizou quando ele ficou apaixonado, e a fixação que ele já praticamente não pode viver mais sem a mulher. Aí está numa dominação telepática na qual ele precisa viver com aquela pessoa para ele se tranquilizar, tá bom? Bom, qual a importância do perdão e do silêncio nos desajustes conjugais? Então aí é aquilo que também nós nos referimos, da importância de você perdoar e silenciar, mas não é você perdoar e silenciar no sentido de você querer ser subserviente, de aceitar o que a pessoa está fazendo. Então vamos tentar dar um exemplo. Então, quando você chega em casa que a sua esposa está muito nervosa e lhe magoa, você nota que se você for discutir naquele momento com a pessoa, aquela pessoa vai se descompensar mais ainda e a situação vai ficar mais complicada. Então você silencia. Você deixa a pessoa falar, entra por um ouvido, sai pelo outro, e aí você deixa. Passado aquele momento, no dia seguinte, você chama aquela pessoa para conversar e você fala: olha, fulano, aconteceu isso, nós precisamos conversar,
que está acontecendo, você me magoou, eu não gostei do que você falou, vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível. Então isso é o perdão acoplado ao silêncio. Você perdoou, quer dizer, você entendeu que a tua esposa naquele dia não estava bem, mas você não vai se calar no sentido de, não, deixa ela fazer o que ela quiser e não interessa. Porque, como eu falei, às vezes você, ao longo da tua vida, você vai só acumulando, somatizando, e quando eclode algo mais sério, aí você já não tem mais resistência emocional para suportar, tá ok? Bom, o item 8. Explique os desajustes orgânicos ocorridos com a amnésia ao lembrar-se da amante do marido. Então nós sabemos que quando a pessoa está muito estressada, quando a pessoa está muito magoada, quando a pessoa está descompensada, existe aquele processo chamado de somatização das emoções desequilibradas. Somatização é quando o nosso corpo ele se ressente daqueles desajustes que nós assumimos. E era o que estava acontecendo com a Anésia. Ela estava ficando deprimida, estava ficando intranquila, estava ficando descompensada. Então, por quê? Porque ela não estava conseguindo um diálogo fraterno com ele e ela estava se colocando numa situação de adoecer por causa daquela relação que estava sendo ruim para ela. Então, para evitar isso, como nós falamos anteriormente, a importância do diálogo. Está te incomodando? Vamos conversar, vamos pedir ajuda profissional, que às vezes tem muito espírita que tem essa resistência à ajuda psicológica, né? Não, eu não preciso de psicólogo, eu tenho a doutrina, e a doutrina para mim é suficiente. Às vezes não, às vezes você precisa sim de um psicólogo, de uma ajuda profissional mais efetiva. Então a Anésia, como ainda não tinha conseguido entender dessa maneira, ela estava absorvendo aquelas vibrações deletérias e o seu corpo físico estava se ressentindo desse processo, ok? Então a explicação sempre que você tem emoções desajustadas, o seu organismo ele absorve aquelas vibrações e ele adoece de alguma maneira. Você pode vir adquirir um câncer, você pode adquirir uma cirrose, um problema, uma úlcera gástrica, um infarto e etc. Qual a ligação entre dominação telepática e mediunidade? Então a ligação é a seguinte, que a dominação telepática é um tipo de mediunidade através da intuição. É quando você tem aquela pessoa que você vai telepaticamente estar buscando o pensamento, absorver o pensamento daquele indivíduo, daquela pessoa que você está ligada. Então, a gente sabe que a mediunidade é o quê? A mediunidade é a transmissão de pensamento, né? A mediunidade ostensiva, ela é a projeção mental do comunicante ao médium. Nesse caso aqui, não é uma mediunidade ostensiva, mas existe uma troca telepática entre o Jovino e essa mulher, porque os dois pensam muito um no outro, existe o desejo, existe aquela excitação dele estar sempre lembrando daqueles fatos que acontecem com ele. Então, essa ligação telepática caracteriza uma mediunidade intuitiva, quer dizer, intuitivamente ele atrai aquela mulher para perto dele, ela absorve o seu pensamento e ele transmite aquilo que ele está emotivamente ligado. E a última colocação aqui, de que maneira a dominação telepática pode degenerar em alienação mental? A partir do momento que você tem uma fixação mental e que você não tem cuidado de evitar os excessos, você pode realmente vir a se tornar um alienado mental. Ou seja, de que maneira? A gente vê aí feminicídio. Não estou generalizando, nem estou colocando
né, culpa em ninguém. Eu estou falando o seguinte: o feminicídio é o quê? É um processo de fixação mental em que o indivíduo ele não aceita o final de um relacionamento, ou não aceita uma traição e etc. E ele permite que aquela dominação telepática exercida pela pessoa que ele ama, né, se transforme num desejo de vingança, num desejo de cometer um assassinato. Então os crimes passionais, a maioria dos crimes passionais são crimes de dominação telepática. Os crimes passionais, aquela situação em que o ser, né, ele domina o outro, ele vem a matar uma pessoa, ou aquele ciúme doentio, né? A gente vê, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma peça muito famosa do Shakespeare chamada Otelo. Então Otelo era um homem negro, era um mouro, e ele morava em Veneza. Ele tinha participado de lutas no exército italiano, e ele tinha devido a ele ser um grande guerreiro, ele tinha uma reputação ali na Itália, em Veneza, e ele tinha uma relação muito profunda com Desdémona, que era sua esposa, e ele, num determinado momento, considerou que ele estava sendo traído por Desdémona. Ele teve ali também um personagem chamado Iago, que era um vilão, né? Que ele ficou botando, ele tinha inveja, esse Iago, ele tinha inveja do Otelo, que o Otelo era negro e tinha conseguido uma reputação que ele não conseguiria, né? E aí ele fingiu que era amigo do Otelo e começou a botar na cabeça dele que a Desdémona estava traindo ele e tal, até que o Otelo vem e mata a Desdémona, estrangula ela, e depois ele descobre que ele foi enganado pelo Iago. Aí ele mata o Iago e se mata também. Então é uma espécie de tragédia grega, né? Ele mata a Desdémona, mata o Iago depois que ele descobre que ele foi traído, e depois se mata. Então, quer dizer, você vê que é o quê? Isso é uma dominação telepática, né? O Iago, ele exerceu uma dominação telepática sobre o Otelo. Ele também tinha uma dominação telepática sobre a Desdémona, porque a Desdémona ela se calou, ela não conseguiu mostrar para ele que ele estava sendo enganado, e aí ocorreu essa tragédia. Uma obra imortal do Shakespeare, né? Já passou aí várias versões cinematográficas, de teatro e tal, Otelo. Então, é isso. Então, gente, concluindo aqui o nosso estudo, lembrar a vocês que agora, todos os sábados, nós estamos fazendo uma videoconferência. Então, essa videoconferência é para tirar dúvidas. Vocês vão estudando, né, vão vendo esses vídeos. Nós vamos continuar gravando, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm o hábito de lidar com a ferramenta tecnológica. Então, eu não vou dar estudo como eu faço aqui na videoconferência, em respeito a essas pessoas que ainda não sabem lidar com a ferramenta tecnológica. Eu mesmo não sei. Se não fosse a Lucia, a Paula, o Sérgio lá que está me ajudando, também não ia saber mexer nessa ferramenta. Então a gente sabe a dificuldade que é essa situação. Então a gente vai continuar gravando, e aos sábados às 17 horas nós vamos fazer o estudo desse livro aqui. Eu estava pensando em fazer do Pensamento de Emmanuel, mas eu vou deixar o Pensamento de Emmanuel para um outro momento, e vou fazer esse aqui, que é o livro que a gente estava estudando no EJA, né? O Pensamento de Emmanuel, ele surgiu em função da pandemia, mas eu primeiro pensei no Pensamento de Emmanuel, depois que nós decidimos colocar esse aqui, né? Então a gente vai fazer todo sábado esse aqui, os capítulos. Então na outra semana nós vamos pegar do capítulo 16 em diante, e vocês vão vendo os vídeos, vão anotando as dúvidas para a gente poder ir acrescentando aí as nossas conclusões. Então até a próxima, Jesus nos abençoe.